Esse é o Conexão, um lugar onde você tem voz e tem vez, né, Chapolin? Agora. Conexão Jovem no ar, aqui você tem o seu espaço garantido através das redes sociais, você participa com a gente, conversa com a gente, bate um papo aqui na sala do Conexão Jovem, que aliás o Chapolin tem um nome. Né? É universidade, na verdade a galera de casa tem falado aí que tem aprendido muito com Conexão. A gente tem tentado trazer temas que sejam relevantes para vocês. Na verdade, Bia, são temas que a galera de casa tem sugerido pra gente. Através das nossas redes sociais, Exatamente, né? porque Facebook, aqui na rede social a galera tem voz e tem vez. Exatamente. Facebook e Instagram, você pode participar aí através do facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta, o nosso perfil, @PGConexão. Então, se desconecta de tudo e se conecta aqui com a gente, com o nosso conteúdo, com o nosso bate-papo. Hoje o assunto é mensagens subliminares. Isso dá pano pra manga, hein? 2 pontos. Será que essas mensagens subliminares, elas de fato controlam a nossa mente, Chapolin? Será que é verdade mesmo esse lance? Porque muita gente começa a ficar... Teve gente uma tem época medo, no... né, Exato, inclusive. teve uma época no Brasil que era aquela paranoia com mensagem subliminar. A gente tem uma mensagem subliminar aqui, você sabia, né? Ah, é? É aqui, ó. Fica falando No no nosso nosso ponto, ponto né? aqui, a nossa produtora. Você de casa não sabe, mas a gente está ouvindo várias coisas. É. Nossa produtora fica falando aqui no nosso ouvido, né? Exato. Fica mandando a gente parar de falar. Mas agora ela não está falando não, né, Chapolin? Não, ela ficou quietinha tranquila. agora. Então tá Deixou bom. a gente em paz agora. Vamos lá, então. Se liga, porque aqui você pode participar com a gente através das redes sociais. E a gente quer saber, e aí, mensagem subliminar, o que você sabe sobre o assunto? Se você de fato tem medo, não tem? Se você acha que a mensagem subliminar, por exemplo, controla a sua mente, não controla? Se a mídia influencia, o que é essa diferença? Enfim, a gente tem um convidado, aliás, 2 convidados de, como eu diria, Chapolin? De peso. De peso? Um é da casa e o outro Isso é... foi subliminar o que você... Depois vocês podem ver. Entendi. Então tá Não bom. é subliminar. Chega mais, porque o Conexão começa agora. Seguinte, ouvir CD ao contrário, dizeres, sei lá, imorais em desenhos animados, né? Aquelas coisas que a gente vê atrás ali dos desenhos, uma cena específica, frames perdidos aí em vídeos com dizeres específicos também que olho algum consegue enxergar, ou seja, tudo muito subliminar. Tudo isso foi e ainda é chamado, né, comumente de mensagem subliminar, ou seja, aquela mensagem que está escondida, que não está revelada, mas tenta pegar a gente. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas a grande questão é o que é, de fato, mensagem subliminar. E mais, vamos além do senso comum. Essa mensagem subliminar ou as mensagens subliminares, de fato, elas têm o poder de controlar a minha e a sua mente? O meu livre-arbítrio, de fato, é afetado? Se liga, Conexão começa agora e você sempre é o nosso convidado especial para esse bate-papo cabeça. Chega mais. Você sabe me dizer o que é mensagem subliminar? É a forma com que, por exemplo, propagandas fazem para te atingir, ou, por exemplo, mensagem corporal. Não sei. Nunca ouvi falar? Não. Que não está explícito, mas de certa forma o autor de uma peça publicitária, de um comercial, quis passar uma mensagem não tão claramente, mas de uma forma mais subjetiva. Não sei. Ideia? Mínima ideia. E você sabe me dizer o que é? Não, não faço ideia. Você também não sabe o que é? Também não. Mensagem subliminar? A mensagem subliminar é quando você quer passar uma mensagem, né, e você não necessariamente quer que essa mensagem atinja o consciente daquela pessoa, né? Você quer que essa mensagem, ela atinja aquela pessoa de forma inconsciente, né? E você acredita que isso existe, mensagem subliminar? Eu acho que existe, mas vai de cada um, né? Existe muito. Tanto que tem estudo, né, sobre isso. Como eu falei, o marketing, a mídia usa muito nas propagandas e tal. As cores também, por exemplo, restaurante, o laranja, o vermelho, para aguçar o apetite. Acredito, porque fica gravado na nossa memória, a gente vai ficar com aquilo na cabeça. Ah, é aquele lanche do Mac, será que ele é bom? Aí eu vou lá e vou querer comprar. A mídia está aí há um tempo já fazendo a nossa cabeça, principalmente se você não tem um senso crítico tão aguçado,
Sim, quando a gente vê uma propaganda, a gente sente vontade, né? E vai, larga tudo e vai comprar. Com certeza, nossa, como existe a mídia, a propaganda usa isso há muito tempo, né? Não é uma novidade e acho que isso cada vez vai ser utilizado de uma forma mais inteligente. Mensagem subliminar. O que veio à sua mente? Olha, não sou vidente, mas ouso dizer que, no mínimo, pensou em discos tocados ao contrário ou imagens ocultas em desenhos animados. Acertei? O assunto é polêmico, eu bem sei, até porque o estudo do inconsciente sempre foi muito desafiador para a ciência, além de ter todo aquele ar, né, de teoria da conspiração para a população no geral. Mas deixa eu te contar como é que toda essa história começou. Assim eu acho que vai ficar mais fácil de você entender o programa de hoje. Nos anos 50, o marketing e a propaganda estavam cada vez mais sofisticados, com campanhas buscando influenciar o inconsciente dos consumidores. Foi nessa vibe que surgiu James Vickery. Provável que você já ouviu falar dele. É aquele publicitário, lembra? Que colocou um frame escrito "Beba Coca-Cola e coma pipoca" em um filme no cinema. O lance é que a frase não podia ser lida por passar muito rápido. Ele acreditava que só o inconsciente assimilava. Vickery garantiu ainda que houve um aumento de quase 20% nas vendas de refrigerante e mais de 55% nas vendas de pipoca. Ixi, imagina o reboliço que foi! O tópico mensagem subliminar caiu nas garras da opinião pública e se tornou um dos assuntos mais populares do momento. Até o Congresso americano se meteu na história para debater as implicações morais e legais da coisa toda. Chegando nos anos 60, o tema deu uma abafada. Vickery confessou que sua pesquisa não era assim tão científica e, resultado, o experimento foi considerado uma fraude. Mas aí, o estrago já tinha sido feito. Um tal de Wilson Key reavivou o assunto nos anos 70, lançando um livro comentando desenhos e palavras de cunho sexual que estavam de forma subliminar em revistas e na televisão. Foi em talk shows, palestras, programas de rádio, fez o maior fuzuê. Estranhamente, foi só em 1980 e 90 que o assunto chegou forte no meio evangélico. O que teve de gente com discursos sensacionalistas não tá no gibi, você lembra? Já no meio científico, o tema estava bem desacreditado. Afinal, ninguém nunca conseguiu provar que isso existe mesmo. O babado foi forte, minha gente, mas melhor que eu falar é conversar com um especialista no tema, né? Vem com a gente? Prometo que aqui não vai ter mensagem subliminar, não. Massa! E você aí de casa? Você acha que mensagem subliminar existe? Não existe? Ela impacta você de alguma maneira? Não impacta? A gente quer saber a sua opinião, tá bom? Aqui você tem espaço. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, o perfil você já conhece. É o @PGConexão. Temos ali mais de 57 mil seguidores. Galera ali interagindo, conversando, batendo um papo cabeça ali com a gente através do Instagram e no Face também. Mais de 160 mil seguidores ali na nossa página. A gente agradece demais o seu carinho, a sua participação de sempre. Beleza? Chega mais, porque hoje aqui no Conexão nós temos, segundo Chapolin, convidados de peso. De peso. É isso? Rodrigo Foles, tudo bom? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, eu sempre ouvi falar muito bem de você. E eu acho que a gente se viu em algum lugar. Foi numa programação aqui no interior aqui de São Paulo mesmo, aqui em Jacareí, onde a Rede Novo Tempo tá instalada. Acho que foi até um programa que o Isaac estava também, não me lembro. Desculpa, foi sem querer. Foi subliminar, né? Foi subliminar? É. Bom, ele já falou. Isaac Rezende, tudo bom? Tudo bom, Bianca? Beleza, Chapolin? Beleza. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho legal o Chapolin falar essas coisas, né? Porque ele tá careca de saber dessas coisas. Então... Estamos, né? Pronto. Bullying hoje o dia inteiro. E quero deixar aqui registrado perante a televisão e o público de casa o meu protesto com relação a essa matéria que foi veiculada aí anteriormente pela Kathleen. Nada de mensagem subliminar. Muitas mensagens jocosas a respeito da minha pessoa. Só teve uma lá que era foto real minha. Mas eu estou deveras triste. Eu acho que isso foi um bullying. Se a galera de casa aí identificou aí qual foi, de repente, a mensagem subliminar. A galera de casa tá todo mundo querendo um Chapolin agora na casa deles. Pois é, todo mundo.
Ou não, ou todo mundo odiando, porque foi tantos, foram tantos. Gente, olha, Chapolin, eu vou falar muito com o nosso boa editor, matéria, tá? não, muito boa matéria da Kathleen, a edição do Alanzinho. Deu pra muito entender, bem feita, muito ficou bem, muito né? bacana, exatamente. O Foles, posso te chamar de Foles ou você prefere Pode. Rodrigo? Não, pode chamar de Foles. Professor, teólogo, doutor. Tudo isso daí pode ser verdade, mas Foles eu acho que mais sou eu, né? Tá tranquilo. Foles, conta um pouquinho do que você faz. Você está ali no NASP, uma das nossas universidades adventistas, né? O que você faz ali? O que você ministra ali para a galera? Como é que é? Eu estou no NASP em Engenheiro Coelho, né? No NASP ele tem ali Tricamp, tem São Paulo, Hortolândia e Engenheiro Coelho. Estou alocado em Engenheiro Coelho. Sou professor universitário ali dos cursos de Teologia e do curso de Comunicação Social, as habilitações de Publicidade, Propaganda e Rádio e TV. E também eu dirijo a Unaspress, que é a editora universitária do NASP. Então, todos os materiais que os professores, alguns alunos também, tanto usam em sala de aula como eles produzem, a gente edita e faz isso virar livros que possam abençoar aí a comunidade acadêmica e também, claro, a igreja. Muito bem. Você está com um livrinho aí que eu também já tenho um do meu lado aqui. Esse é meu, mas eu quero que a galera de casa veja aí a capa desse livro. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa obra que é da Unaspress, né? Isso, acabamos de lançar esse livro aqui. São mais de 10 professores, mestres ou doutores aqui escrevendo, todos professores do NASP. A organização do professor Dr. Alan Novaes e do professor Felipe Carmo, que são professores nossos lá no NASP. Então, é um livro que cada um escreveu um capítulo, deu sua contribuição dentro da sua área específica. Eu tenho um capítulo aqui, que é Modernidade, Mídia e Missão. E também tem um capítulo aqui sobre mensagens subliminares, que bastante do que a gente vai falar tem aqui. Ele é um livro acadêmico, no sentido de que ele tem o rigor científico, eles são mestres e doutores escrevendo, só que ele não tem aquela linguagem difícil. Ele é para a igreja, é uma linguagem gostosa, uma diagramação bonita. É um debate mesmo, uma conversa ali, né? O principal objetivo dele foi, existe tantas teorias dentro da igreja, pode isso, não pode aquilo, isso aqui influencia, não influencia, será que se eu ouvir tal coisa, vai acontecer o que comigo? Vou perder minha vida espiritual, salvação? Então, nós notando isso nos nossos alunos mesmo, os alunos que vão fazer comunicação, tem aquele conflito, mas será que eu podia estar fazendo comunicação? Isso aqui não é de Satanás? Então, nós, vendo isso, vamos escrever um material que ajude a igreja e os nossos alunos. Eu acho que é deixar bem definido o que é informação e o que é conhecimento, né? E um livro desse vem para trazer conhecimento, porque às vezes a gente cai nesse senso comum, porque são muitas informações. Você ouviu falar numa palestra, em alguém que ouviu falar do outro que foi em algum lugar, e aí fica aquilo e a gente começa a entrar num senso comum e aí... Vira aquela bola de neve, né? Tem muitas teorias que são daquelas teorias que da década de 60, aí alguém um dia falou aquilo, aí todo mundo acreditava, só que a gente já passou 50 anos... Ninguém mais acredita, só que aí o pessoal, mas eu já li sobre. E fica aquela coisa desinformada. Muitas vezes um boato, quando ele é repetido muitas vezes, ele acaba virando verdade, mesmo sendo um boato, né? Ou um factoide. E assim, eu só queria deixar aqui, fazer uma pontuação sobre o livro, que eu acho que é muito bacana e relevante, porque o jovem hoje, a gente é um programa voltado ao público jovem, o jovem hoje se depara muito, né, Isaac, com a cultura pop. E esse livro a gente já até abordou um pouquinho, quando o Felipe veio aqui, a gente falou sobre quadrinhos e tal. É algo bacana para o jovem dar uma estudada, porque tem muita gente que pega muito do que os outros falam. E a gente vai falar sobre isso aqui. Mas Deus, quando ele escreve a Bíblia, ele fala assim, você não deve se basear naquilo que os outros falam. Se você vê que isso é verdade, procure, vai estudar. A gente tem uma profetisa chamada Ellen White, eu não vou entrar nesse detalhe, mas ela mesma diz... A palavra não é a nossa, a palavra é da Bíblia. E a gente tem um programa que diz, na mira da verdade. O Leandro fala o jargão dele, né? Como que é? Se você tem coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder. Então, eu acho que a gente o jovem ele deve se aprofundar, estudar e ter por ele mesmo aquilo que ele acredita, ele tem que ser embasado naquilo que a Bíblia fala e naquilo que ele tem condição de estudar e aprender também. E várias coisas que são tabus aí, pode ser até na sua comunidade religiosa também, na sua igreja, enfim... são as mensagens subliminares, aquilo que está escondido. E aqui nós temos dois, né? Mas aqui o Isaac também é publicitário. 3. Você é publicitário também? Sou publicitário também. São 3 publicitários e uma jornalista. Então, eu tô fora disso aí, tá? Vocês que vão ser malhados hoje. A jornalismo não é da comunicação também, não?
A outra querendo Mas vocês são da jornalismo que gosta de propaganda. investigar, né? É que eles falam que o jornalismo tem a verdade, a publicidade é mentira, né? Será que é isso mesmo? A gente tem medo desse oculto. Como que é esse lance do subliminar? Você que nasceu, por exemplo, numa comunidade cristã, adventista do sétimo dia, Isaac, seu pai pastor. Isso. Você ouvia falar de muitas coisas quando você era criança, depois quando O que você que isso gera cresceu? tanto, né? Essa coisa estranha. Cara, eu lembro, eu tinha acho que 7 para 8 anos, quando isso começou a virar moda aqui no Brasil, assim, pelo menos lá na região, né? Veio uma fita cassete, você lembra disso? De um suposto pregador aí, lá dos Estados Unidos, acho que José Irion, que era o nome dele, alguma coisa assim. E ele falava das mensagens subliminares, e ele tal, e que contava histórias, e a gente como criança, a gente ficava assim, né? Tal. E eu lembro que você terminava assim a palestra e falava assim, não, quando chegar em casa vou queimar minha fita da Disney, vou queimar aquele joguinho que eu jogava, vou fazer a fogueira santa daquilo ali. Porque a gente tem esse senso, né, do incrível, do misterioso, dessa coisa, até você se sente parte desse negócio, né? É algo que gera na criança, no adolescente, esse fascínio pelo misterioso. E a gente se sentia parte disso, né? Eu acho que por isso também que fez tanto sucesso essas teorias. Na mesma época, eu também, na minha igreja, apesar da distância geográfica ali, ser do Espírito Santo, do interior de São Paulo, ali, mesmo as fitas, a gente ouvia isso, e eu lembro que eu morria de medo, aí eu não queria assistir televisão mais, eu não queria assistir filme, fiquei com medo, tanto que a minha história, quando eu fui para o colégio lá pro NASP, fazer teologia, eu nunca pensei que eu poderia fazer publicidade, foi lá que eu falei assim, gente, mas tem publicidade aqui? Mas isso daí eu sempre ouvi falar que é do mal. Uau. Foi ali que eu comecei a entender que não, Deus pode usar também, e usa, e muito. Com certeza, absoluta. E na mesma faculdade que tem a teologia, tem a publicidade. Publicidade, junto. como que... Gente... Isso é muito louco. Esses debates, esse livro, para mim, é um grande avanço para isso, o Adventista e a Cultura Pop. Né? Como é que a Igreja Adventista, em especial a Igreja Adventista, mas, é claro, você que é de uma outra comunidade, até pode ler esse livro também para aplicar na sua comunidade. Não deve, né? Não se preocupa que não tem nenhuma mensagem subliminar não no tem livro. Nenhuma mensagem subliminar aqui, exatamente. Mas é um avanço para que a gente saia do senso comum. Né? O que a ciência fala sobre isso? Que outras coisas a gente tem de informações e de repertório sobre determinado assunto? A gente falou sobre histórias em quadrinhos, que também é bastante demonizado ainda. E a gente viu que sim, missão, evangelho combinam com histórias em quadrinhos. E agora mensagens subliminares. A gente vai ver até que ponto isso de fato afeta o seu livre-arbítrio, que é o que a gente vai falar no segundo bloco. Mas antes, Chapolin, sem mensagens subliminares por aqui. Não, sem mensagem. Seja escancarado neste momento. Eu vou dizer a verdade agora. Tem presente para você aqui no Conexão. É a nossa revista, eu vou mostrar aqui então para a minha esquerda. Você pode entrar em contato com a gente. Você vai lá, entrar no nosso blog, está aí o endereço na sua tela, ou você pode discar para a gente também. Discar, olha só aquele telefone. Bonito, Cadê o nosso telefone? Já está tirado, tá ali. Ó. Você pode discar se você tiver um telefone desse. No intervalo. O telefone é a operadora 12, DDD 12 2127 3121. E quando a gente voltar do intervalo, daqui a 2 minutinhos, eu tenho uma pergunta que eu já vou deixar aqui no ar. A respeito da ciência. Você citou aí, o que a ciência tem a ver, o que ela fala sobre mensagem subliminar, beleza? Olha só, 2 minutinhos e a gente já está de volta, sai daí não. De volta aqui com Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez. Temos aqui convidados especiais. Mostra aí, Almeida Foles, o meu amigo Isaac, Chapolin. Eu tô aqui, a única mulher. Convidado especial. Só convidado especial. Você também é o nosso convidado especial, chega mais, tá bom? Obrigada pela sua companhia, você que está participando através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, nosso Insta também, @PGConexão, tá aparecendo sempre aqui na sua tela e a gente está perguntando. E aí, mensagem subliminar, de fato... A tela é subliminar. Foi subliminar. Quero dizer que o GC está na tela. Aqui, você viu aqui? Mensagem subliminar. Você acha que ela controla a sua mente, a sua decisão, o seu livre-arbítrio? Participa aqui com a gente, beleza? Bom, Chapolin deixou uma pergunta aí no ar, que é sobre a ciência. E eu, em cima dessa pergunta, já faço uma outra para a gente fazer esse boladão. Mensagem subliminar, comumente falando, né, ou no senso comum, o que a gente acredita ser e o que a ciência
falam sobre mensagem subliminar? Eu que não sou cientista dessa comunidade, né, Não, televisiva, tamo junto. eu vou falar o que a gente acha que é, né? A percepção popular é de que você tem ali mensagens ocultas, isso que significa subliminar, né? Tá ali escondido e você não vai captar aquilo ali com o seu consciente, só que aquilo vai entrar no seu cérebro, numa parte que você não filtra, e aí, porque você não filtra, você fica sujeito àquilo. E uma vez que aquilo entra na sua cabeça, vai controlar a tua vontade, a tua disposição de fazer algumas coisas. Então, por exemplo, um cara que vai fazer isso numa propaganda, você vai sentir uma vontade irresistível de ter que comprar o produto que ele está anunciando. Essa é a noção. Então, você assiste um filme lá que tem uma cena subliminar de sexo, digamos assim, você vai ter vontade de sair por aí libidinando, né? Então, essa é a visão popular que a gente tem da coisa. Já científica, a gente deixa para os universitários. Para os cientistas. Para os cientistas, né? É interessante que a primeira coisa que a gente precisa dividir é o que a ciência diz. A ciência nunca diz nada. Quem dizem são cientistas. Aí os cientistas não necessariamente concordam entre si. Então vão ter cientistas que vão falar que sim, existe, é isso mesmo, manipula, domina tudo. E vão ter cientistas que vão falar que não é por aí, calma. Então a gente tem que sempre olhar por esse lado aqui. Ciência não diz. Porque a gente acha que a ciência é uma instituição, né? Agora a ciência está dizendo. Todo mundo lá dentro dessa instituição concorda entre si. E que né? se você ler um artigo científico sobre determinado assunto, aquela é a verdade definitiva sobre o assunto. E ninguém vai pesquisar mais nada, acabou a ciência ali. Por isso que a gente tem que deixar bem claro isso. Até de 1800, quando começam-se as primeiras pesquisas, até 1960, muitos cientistas sérios, sinceros, como nós vimos até na reportagem lá, fizeram pesquisas e tudo, falaram, olha aqui, ó, domina, se eu puser alguns frames de segundos, então você está assistindo aqui, conexão, de repente, pisca a tela, você nem conseguiu ver, mas o que estava escrito? Não sei. Mas estava lá, compre o livro. Pronto, aí você não sabe por quê, que o Isaac falou muito bem, fala, gente, eu preciso entrar no site e comprar o livro. Aí quem está do seu lado fala, mas por quê? Eu preciso. Então, muita gente acha que é isso. Então, muitos cientistas, até a década de 60, acreditavam nisso. Falavam assim, não, é isso mesmo. A partir dali, muitos outros cientistas começaram a já, calma aí, os pressupostos que você está tomando sobre isso não fazem muito sentido. Será que o ser humano é tão manipulável assim? Então, até 1960, a gente tem uma escola dentro das teorias da comunicação, que a gente tem 2 nomes para chamar ela, que é a escola da bala mágica, ou a escola de Frankfurt, que ela nasce lá com teóricos que vêm da Alemanha. E por que bala mágica? Porque ele fala assim, ó, a mídia, os meios de comunicação, seria põe no revólver, então a televisão é um revólver, e a gente atira em você. Se eu te atirar aqui agora, o que você faz? Você recebe o tiro e morre. Você não tem muita participação dentro desse processo. Você é totalmente passivo. Você resistir à bala, né? Isso, a bala te atingiu. Ela bate aqui, ela não vai ricochetear, ela vai... Você não vai falar assim, não, eu não quero essa bala hoje, obrigado. Não, ela vai entrar. Mas querendo ou não. Você querendo ou não. Então é por isso que eles vão usar essa analogia da bala. Não, então é uma bala mágica, porque não é real ela. Ela não é realmente, ela não vai te matar. Mas a mídia, ela vai... atirei em você. Você viu? Não tem como resistir, a bala entrou. Então, até 1960, se acreditava muito nisso. O ser humano é totalmente manipulável, é um ser que, se parou em frente da mídia, aí a dificuldade é essa. Você não pode parar. Ligou a TV, pronto. Já era. Já era, te dominei. Hipnotizei. Pronto, acabou. Você agora é dominada, a bala mágica veio. A partir da década de 60 mesmo, começo da década de 70, vários estudiosos criaram uma segunda escola de comunicação chamada estudos culturais. Eles falavam assim, já vai, calma aí, não é bem por aí. Tá certo que muita gente, ao ver a mídia, aceita o que fala na mídia, isso é real. O Fala Povo lá mostrou, né? Tipo, não, aí a gente vê lá e fica com vontade de comprar. Tal, o fulano, artista famoso, usou uma roupa, eu quero. Ela de fato existe. Ela existe. Só que aí, os estudos culturais, principalmente num teórico chamado Stuart Hall, ele vai falar o seguinte, tem 3 formas de você encarar esse processo. Primeiro aceita. Viu? O artista lá, o esportista famoso, cortou o cabelo diferente, você fala, nossa, que legal, quero parecer com ele. Existe. Você conhece alguém que já fez isso. Mas existe o outro lado. Olha o cabelo dele e fala, nossa, que brega. Nada a ver comigo. Nem se encaixa tanto no subliminar, né? Porque é totalmente, tá ali, tá à mostra, né? Não é algo que tá só que muitas vezes a pessoa... porque a intenção de colocar aquele cabelo lá era justamente causar um efeito no outro. É tipo o Neymar aparecer com fone
bem de uma marca X e tal, e a pessoa nem notou, mas ela falou assim, nossa, eu preciso comprar um fone. Mas por que você precisa comprar um fone? Ela nem nota, vira subliminar. Então, o publicitário, nesse sentido, assim, que ele olha o fone e fala assim, nossa, eu preciso. Não tá em primeiro plano, não tá em destaque. Ela tá ali compondo o Neymar não apareceu e falou, compra esse fone que eu estou usando. Ou o cabelo que eu estou usando. Mas influenciou subliminarmente. Então, a publicidade, sim. Se o Neymar aparecer com fone, ele fica popular? Fica, óbvio, porque ele ganhou mídia. As pessoas olham e muitos querem ser iguais a ele. Então a pessoa nem pensa muito bem naquilo e vai lá e compra. Então acabou sendo subliminar eu acho sentido. Então aqui, para ficar bem claro, a gente não está dizendo que nós não somos influenciados pela mídia. Somos sim. Somos influenciados pela mídia. Só que aí tem, a gente pode negar e falar, não quero comprar, não vou gastar isso. A diferença é que nós não somos controlados pela mídia, né? Eu acho que isso tem que ficar controlados claro. No sentido, só para deixar claro, que pode ser controlado também no sentido de influência, né? De manipular. Vai controlar a grande massa. Porque realmente a mídia controla a grande massa, no certo sentido. Mas é de você perder totalmente a sua volição, o seu livre-arbítrio. Tipo assim, como se você realmente fosse um robozinho de controle remoto, que a mídia aperta o botão vermelho, você dá soquinho, aperta o botão azul, você dá chute. Não é assim. Qualquer coisa que aparecer na mídia, eu vou acreditar. Qualquer coisa que aparecer na mídia e mandar comprar, eu vou comprar. É verdade que sim, várias coisas que aparecem na mídia, a gente faz. Mas várias coisas a gente não faz. Isso é para a gente assim, começar a entender e colocar na nossa cabeça de que nosso livre-arbítrio, ele não pode ser controlado nesse sentido que o Isaac falou mesmo, de acabou para você, agora você é uma bala mágica, a gente vai tirar e você vai ser dominado, hipnotizado. E por que a gente precisa começar a parar de pensar nessas coisas, né, que somos tão controlados pela mídia? Porque a gente acaba demonizando as coisas, ou a própria mídia, e aí a gente deixa de avançar em umas questões que, poxa vida, eu acho que o evangelho ele poderia ser pregado até de uma outra maneira e a gente poderia ter uma outra... até o livro fala isso, né? A gente tem um envolvimento com a mídia de uma maneira mais empoderada, não sei se é essa palavra, mas... Inclusive, a gente usa a mídia aqui no Novo Tempo para falar de algo bom, né? Cuidado com a palavra empoderada aí, que você pode despertar a revolta de alguns foi subliminar, aí, você pegou, tá. Usar a mídia, ela pode ser benéfica, então, nesse caso, ela pode ser maléfica. A gente tem as duas possibilidades. Eu posso, sim, ser dominado e deixar de ter opinião própria, enquanto eu deixar isso acontecer. É uma escolha. É uma escolha. Então, a mensagem subliminar, a partir dessa escola dos estudos culturais, ela cai em desuso justamente por causa disso. Porque eu coloco a sua escolha como ser humano dentro desse processo. Qual que é o grande problema da ideia de uma mensagem subliminar ou da mídia me dominando? É o problema que eu vejo o ser humano como um animal. Seria mais um conceito evolucionista aí. O ser humano, ele é um animal. O animal, o seu cachorro lá, você pode treinar ele. Você dá um estímulo, ele dá uma resposta. Você dá um estímulo, ele dá uma resposta. Pronto, dominei ele. E ele nem entende por que ele está fazendo aquilo. Então, quando eu aplico isso para a mídia, e eu vejo a mídia a partir de um conceito evolucionista, eu vou falar o seguinte, o ser humano é um animal um pouquinho mais inteligente que o meu cachorro. Se eu souber apertar o botão certo, pronto, eu domino ele. Ele faz o que eu quero, ele compra o que eu quero, ele usa o que eu quero, ele acredita naquilo que eu quero. Só que nós, como cristãos, não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Estamos corrompidos pelo pecado, temos muitas falhas, não somos perfeitos desde a queda no Éden, mas nós não somos animais. Nós fomos criados à semelhança de Deus, ainda temos algo. E uma das coisas principais dessa semelhança de Deus é o nosso livre-arbítrio. Tanto é que Jesus vai lá, morre na cruz, mas ele não te obriga a aceitar a morte dele. Ele fala assim, você quer aceitar? Nem Deus... Não chega chutando a porta do seu coração. Nem Deus usa a mensagem subliminar. Porque ele sabe que não é por aí. A ideia sempre você não é um animal. É a razão, né? É a razão. Você é um ser que pode decidir ir por um lado ou outro. Se você deixar o Neymar te influenciar, você vai ser influenciado. Mas se você não quiser, você não será. Se você quiser aceitar a cruz, você vai aceitar. Então, a mensagem subliminar, ela perde força a partir disso. Porque aí não faz muito sentido. Eu posso pular os frames piscando loucamente. Se você falar que não, é não. A gente falou sobre você cresceu na igreja e tal, eu também, acho que todos aqui temos essa cosmovisão, nascemos num lar cristão, enfim. Qual é a parte negativa da gente ter
essa influência, quando criança, das mensagens subliminares, esse medo, essa coisa do oculto e tal. Você acha que a gente foi impactado de maneira negativa? A influência em relação às mensagens subliminares, não o que elas causavam a gente. Não. Esse sensacionalismo em relação às mensagens subliminares. Isso atrasou a nossa percepção. Por exemplo, a gente pega aqui a nossa geração, né? A gente é basicamente aqui da mesma geração, dando uns 20 anos a mais pro Chapolin, mas é mais ou menos a mesma geração, né? Olha o bullying. Isso gerou na gente um atraso em relação à percepção das tecnologias, né? Das ferramentas ao nosso dispor. Então, quando a gente cria essa percepção negativa de tudo que o mundo tem para oferecer, a gente, e eu costumo dizer muito isso, né, nas minhas palestras, a gente abre mão das coisas que a gente produz enquanto ser humano criado à imagem de Deus e entrega na mão de Satanás. Então a gente fala assim, não, Satanás ele pegou tal instrumento, então a gente não pode mais usar tal instrumento, porque é dele. Mas não foi o ser humano que criou. Então assim, sei lá, a mídia, não estou falando do cinema em si, da tecnologia cinematográfica, de você produzir ali a película, uma narrativa audiovisual. Não, isso, você demoniza, então você perde a oportunidade de usar aquilo para a pregação do evangelho. E o papel do cristão sempre foi marchar expandindo o reino de Deus. Né? Tem até, eu e o Foz, a gente sempre brinca, né? Tem aquele verso que fala sobre as portas do inferno, né? E o verso diz que as portas do inferno não vão resistir. Mas resistir ao quê? O ataque. A gente interpreta isso como se Satanás estivesse atacando e a gente estivesse se defendendo. E a gente sempre assume uma postura defensiva e, em vez do reino de Deus avançar, o reino de Satanás vai avançando. Perdi mais essa ferramenta. Ia ser legal usar isso para o evangelho. Pena que Satanás chegou primeiro. Entendeu? Então a gente vai perdendo essa percepção de que o reino de Deus, ele pode usar certas coisas, claro, desde que elas não firam valores morais e éticos do reino de Deus também. Só que para isso, para você crescer dentro desses valores, você precisa do quê? De debruçar em cima da Bíblia. Eu acho que o grande problema é que no mundo cada vez mais envolto na comunicação como o nosso, então os nossos celulares, smartphones, os tablets, computadores, tudo é comunicação. E cada vez mais nós somos uma geração e um mundo dependente da tecnologia. Não dá para nós, como cristãos, estarmos fora disso. As pessoas vão receber a mensagem, estão recebendo agora, cada uma no celular, através de um meio de comunicação. Sim. Muitos não ouviriam. Eu pego muito aluno lá que começa no primeiro ano lá de comunicação e ele está lá meio perdido, se sentindo culpado de estar ali. Aí eu até pergunto assim, quantos aqui acham que a publicidade, ela manipula e faz as pessoas tirar o livre-arbítrio? Aí muita gente levanta a mão. Envergonhado, Aí eu falo assim, mas o que vocês estão fazendo nesse curso então? Se ela é tão diabólico assim. Aí a gente passa um semestre falando que não, que isso aqui pode ser para o reino de Deus, isso aqui pode sim ser usado. O ser humano tem livre-arbítrio, a comunicação não é toda poderosa desse jeito, mas ela não é toda poderosa no sentido de acabar te dominando, mas ela é muito poderosa no sentido de que quando a gente vai com uma mensagem boa, cristã, as portas se abrem. Muitos lares agora estão recebendo o evangelho, porque nós tivemos a coragem, pessoas, e o livro também fala sobre essa história do nosso uso da mídia, né? Porque pessoas no passado romperam essa pregação do medo da mídia e falaram, não, Deus pode usar isso daqui. Nós vamos agora fazer o reino de Deus a partir do meio da comunicação. Muito bem. Fala, Isaac, você estava... Não, um exemplo dessa questão que a gente discutiu na sua última pergunta, né? Tem o WhatsApp, né? Você estava falando sobre isso. A gente usa muito o WhatsApp hoje. Então, qual que é o critério para selecionar qual mídia é de Deus, qual mídia é de Satanás? Veja bem, a gente sabe aqui na Novo Tempo que os vidinhos do pastor Ivan Saraiva fazem muito sucesso. E muitas pessoas se batizam, conhecem a Deus por causa desses vídeos. O WhatsApp está sendo usado para Deus? Claro que está, entendeu? Agora, por outro lado, você já deve estar cansado de receber mensagens no seu WhatsApp com desinformação, com notícias falsas, espalhando fofoca, espalhando mentira. Isso causa um desserviço tremendo, porque as pessoas leem aquilo e acreditam que é verdade, porque está na internet, está no WhatsApp, mostra um videozinho lá manipulado e tal, e as pessoas deixam de fazer certas coisas prejudiciais, né, que poderiam ser boas e tratam como prejudiciais. Isso é serviço de quem? De Satanás. Então você percebe que o problema não está no WhatsApp. O problema está na visão da pessoa de falar, será que eu passo uma mensagem mentirosa? Ou será que eu não filtro aquilo também? Ou será que eu vou usar isso para o reino de Deus? Então veja, qual que é o critério aqui? O WhatsApp não está sendo usado por Satanás? Tá. Mas por que eu acho que o WhatsApp pode ser usado e uma outra mídia não? Depende de como você olha aquilo, depende de como você manipula aquilo, né? Precisamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouquinho tem mais bate-papo aqui sobre mensagens subliminares, para a gente acabar de uma vez por todas com esse senso comum, de mensagem subliminar. É por isso que a Conexão está aqui batendo aquele papo cabeça com você, tá bom? 2 minutinhos, a gente está de volta.
volta aqui no seu programa Conexão, falando a respeito de mensagens subliminares. Esse tema é muito polêmico e você pode contribuir com seu comentário, sua dúvida, sua pergunta ou até mesmo a sua sugestão para a gente. Muita gente participando. Quero mandar um abraço para Edneia Ramos, não é minha parente, tá bom? É. Mas tem o mesmo sobrenome, Ramos exatamente. de Oliveira, Chapolin. Tem muito, e né? Silva, então, nossa. Tá dominando o Brasil. A Vânia também, Veg, está participando com a gente, o Lucas Neves e o José Raimundo Santos. E eu só quero pegar um gancho aí, Bia, do que a gente falou no bloco anterior. Você falou da demonização, né? E depois o Isaac entrou nessa problemática também, da gente deixar, né, essa questão da mídia aí. Mas eu acho que a gente viveu uma época aqui no Brasil, não sei a realidade fora, mas aqui no Brasil a gente viveu uma época que a gente demonizava tudo e tudo era, como que eu poderia dizer, sensacionalista, né? A gente teve uma época que a igreja só pregava coisas assim, em várias denominações, não só a igreja adventista. Tipo ontem. É, porque o que acontece? Isso chama a gente para a igreja. A pessoa expulsa o Satanás da igreja, nossa, isso é, né, super valorizado. O oculto. Daí a gente começa a pregar sobre mensagem subliminar, daí roda uma fita e a pessoa escuta uma voz. Ou vê um frame de um vídeo e tem uma mensagem ali. A gente fica fascinado por isso. E muitas vezes a gente prega mais o capeta do que pregar a Deus, entendeu? A gente esquece de falar de Deus. A gente poderia, nos nossos cultos, em vez de ficar valorizando o nome de Satanás, valorizar o nome de Deus. Por isso que eu gosto do pastor Alejandro Bulhon, porque durante uma boa época aqui no Brasil, ele ficou muito famoso, apesar de ser de outro país, porque ele pregava Cristo. Ele pregava o amor de Cristo pela gente. Mensagens cristocêntricas. Exatamente. Né? Ele não pregava, a gente esqueceu esse lance de ficar pensando, claro que existe o mal, a gente acredita que existe o mal, mas a gente tem que falar mais de Jesus, se ligar e conectar a Jesus, porque é dele que a gente precisa. O mal existe, a gente sabe que ele existe, mas com Jesus a gente vai saber discernir entre o bem e o mal. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, e muitas vezes a gente fala mais do mal do que de Jesus. Exatamente. Não, é verdade, Chapolin, concordo plenamente com isso. A gente, às vezes, usa o púlpito. Exatamente. Que é um lugar que era para falar de Jesus. Mais o mal. Agora, falar sobre... por que, igual o Chapolin falou aí, né? A gente gosta mais de enfatizar isso. Por que, Foles, que a gente gosta mais de enfatizar essas fórmulas de fugir do mal, né? De buscar essas coisas. Não, vou pregar o erro aqui, porque pregando o erro, aí eu vou resolver todos os problemas espirituais da minha vida. O que causa esse fascínio e por que a gente busca essas coisas? É bem interessante essa pergunta aqui. Vamos imaginar um mundo mais simples, onde você vai plantar, você vai colher, você faz tudo. Então o mundo se gira em torno daquilo. Se um dia choveu muito, alagou e matou a sua colheita, você sabe por que você está passando fome. Mas você viu ali acontecer. Nosso mundo já não é mais assim. Eu acho que nenhum de nós aqui colhemos ou plantamos ou caçamos para nos alimentar. A gente vai no supermercado. E, de repente, lá chega o supermercado, as coisas estão caras e a gente não entende muito bem por quê. A gente liga no jornal, eles falam que está tendo uma guerra no Iraque e, por causa disso, o petróleo ficou caro e, por causa disso, afetou aqui o nosso supermercado. Você fala, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? O mundo está ficando muito complicado de entender. Você precisa agora estudar economia, história, geografia, política, você precisa ler 2, 3 jornais para começar a entender. E a demanda do dia a dia é tão grande. Pesada. As coisas são... A comunicação está aí, é muita informação para você pegar e entender. Nossa, você começa a surtar. Então, esses discursos sensacionalistas, discursos fáceis de entender. Mas por que está acontecendo Fórmulas isso? instantâneas, né? Fórmulas instantâneas fáceis. Por que está acontecendo? São os Illuminatis. São a mensagem subliminar. Está acontecendo isso por causa... a nova era. É a justificativa. A gente precisa de uma justificativa. É tão simples, porque você pensa o seguinte, por que você perdeu o emprego? Os Illuminatis, eles estão dominando o mundo aí e tal. Pronto, primeiro já não é culpa sua mais, você não precisa de ter esforço nenhum. E o próprio inimigo também, a gente culpa muito o inimigo. É só Satanás também, a gente nem quer entender o processo, como que faz as coisas. Aí o que acontece? Olha como fica fácil. É fácil resolver e é fácil entender. Se é culpa de X, do Illuminati, se é culpa das mensagens subliminares, eu sou dominado por ele, pronto, parei de assistir filme e resolvi meu problema. Aí a gente começa a criar fórmulas para um mundo tão complicado, a gente cria fórmulas simples e fala, beleza, resolveu um problema. Um dia uma aluna veio, uma aluna de jornalismo, né, falou, professor, posso te entrevistar? Pode, sem problema.
estava perto ali do Big Brother, de umas edições, já faz um tempo, ela falou assim, eu queria te entrevistar, o senhor acha que o Big Brother corrompe a sociedade? Eu falei, não. Me assustou. Então o senhor assiste? Eu falei, não. O senhor acha ele bom? Eu falei, não. Então não estou entendendo. Eu falei, olha, primeiro, não acho que é ele que corrompe a sociedade. Porque se fosse, olha como seria fácil. A gente vai lá na Globo, faz uma exigência, acaba com esse negócio, resolveu o problema da sociedade inteira. Seria muito simples. Big Brother, na verdade, é um reflexo da sociedade. E para resolver é muito mais complicado. Não é só acabar com o programa. Não é só demonizar um programa ou um meio de comunicação. Antes do Big Brother, né? Qual que era o problema? Porque o Big Brother começou há uns anos atrás, né? 10, 15 anos atrás. A nossa sociedade não ficou ruim no ano passado, né? E aí a gente tem essa mania, assim, não, é os filmes que é o problema. Ah, por que o jovem não quer saber mais de Cristo? Ah, por causa de Hollywood. O que Caim assistia quando era criança, né? Eu falo assim, nossa, se fosse esse o problema, seria tão fácil de resolver. É só proibir o jovem, pronto. A gente teria uma igreja espiritualmente maravilhosa. Fantástica. Mas o problema somos nós, não é, Isaac? O problema... a Bíblia não fala que o problema do pecado... O problema está aqui no coração, né? Jesus, ele é claro, falou assim, gente, vocês estão discutindo aí o que entra pela boca, né? O que come, o que limpa a mão, o que não lava. O problema está no coração de vocês. Tiago vai falar isso, não o Chapolin, né? O apóstolo Tiago. Alguém bem mais sábio. Bem mais sábio, né? Ele vai dizer, olha, de onde vêm as guerras e as intrigas que acontecem no mundo? Vem do coração de vocês. Por quê? Porque vocês são naturalmente egoístas, maledicentes. Então, a gente precisa entender também que não é necessariamente, não sei, pode ser que seja, não estou vendo aqui o véu espiritual acontecendo atrás de mim, mas não é só necessariamente Satanás agindo nos bastidores, né, de tudo que está acontecendo. O coração humano, ele produz maldade. Então, muitas vezes, as coisas que a gente vê refletido na cultura é um reflexo do nosso próprio coração. Você acha que aquele diretor de Hollywood ele ficou depravado por causa dos filmes que ele fez? Ou aqueles filmes são depravados por causa que no coração dele ele gosta daquelas coisas? Entendeu? E aí entra a questão do papel do cristão. A gente é chamado para ser sal e luz. O que o sal e luz faz? Ele modifica o seu ambiente, ele altera o sabor da coisa, ele dá uma nova percepção para aquilo que muitas vezes as pessoas não enxergavam porque estava escuro. A gente deixa de ser sal e luz, por quê? Porque a gente se esconde dentro do saleiro, a gente se esconde atrás do candeeiro e a gente perde a oportunidade de transformar a nossa cultura, de transformar o nosso meio e de transformar aquilo que é ruim em algo bom, né? O Paulo, o Tiago citou Paulo aí, que é um verso que a gente usa muito para combater essas coisas de mensagem subliminar. Portanto, irmãos, tudo que é bom, justo, puro, santo, e que tem alguma boa fama, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você vê que a tônica de Paulo não é o que você não pode ver, não é o que você não pode consumir, é sobre o que deve ocupar a sua mente. Ele não está falando de esvaziar a mente, ele está falando de ocupar a mente com aquilo que é santo. E muitas vezes a gente tira, isso aqui é ruim, tira. Isso aqui não pode, tira. Mas você não vê o jovem estudando a Bíblia. Eu lembro que nessas mensagens subliminares, nessas palestras, eu terminava doido querendo queimar uma fita, doido querendo parar de ver tal coisa. Mas não me dava vontade de ler a Bíblia. Nunca deu. Você não sai dessas palestras com vontade de estudar mais a Bíblia, de buscar mais a vontade de Deus, de tentar ensinar as pessoas a Bíblia. Você fica com medo do inimigo, você fica na defensiva. Mas você não quer se apegar a Deus. E você não cresce espiritualmente. Morre de amor por Deus. Eu acho que todo sermão que não te conduzir a Cristo, toda pregação que não for ao pé da cruz e você não tiver mais vontade de voltar ao texto bíblico e falar, nossa, Jesus está aqui, é aqui que ele se revelou, é na Bíblia, eu quero ir para lá, é uma pregação mundana que perdeu o foco, que é pior do que se mensagem subliminar existisse. Não é uma pregação, é uma palestra só. É uma palestra. Olha, quem participa aqui com a gente desse bate-papo também e deixou o seu pitaco é o pastor Marcelo Rezende. Ele fala pra gente agora e aí a gente volta para fechar com chave de ouro. Roda o VT. Tudo bom, meus amigos? Um abração para você que está aqui ligado com a gente mais uma vez no Conexão Jovem. O tema que a gente tratou no nosso programa hoje, ele é meio polêmico, mas é um tema, eu diria assim, um tanto quanto tradicional dentro do meio cristão, principalmente do meio evangélico, que está relacionado com o poder que certas mensagens que são veiculadas de maneira imperceptível, na maioria das vezes, as mensagens subliminares, o poder que elas têm de influenciar a gente, de controlar a nossa vida, de determinar os nossos comportamentos, de alguma forma, ditar o controle das nossas ações. Não há como negar que realmente existam mensagens subliminares. Só que elas acontecem num nível muito inconsciente, questão de frames, quando algumas delas são disparadas. Tem muita gente que estuda isso e há uma polêmica sobre o poder que elas realmente têm de poder influenciar. O fato é que a propaganda influencia, a mídia influencia, ela faz o nosso pensamento, ela faz a nossa maneira de encarar o mundo,
a forma como você enxerga as coisas e as suas opiniões, o que você realmente tem como opinião sua, a maioria delas não foram formadas por você porque você não surgiu do nada. Você faz parte de uma sociedade, você está dentro de um processo. Você está no espaço e no tempo, numa cultura, numa época, e nós carregamos toda uma convicção cultural que nos é legada pela cultura em que nós nos inserimos hoje. Aqueles que são psicanalistas e gente que ainda é da linha de um psicólogo chamado Jung, ainda acreditam que há um arcabouço de conhecimentos, de percepções, de sentimentos que nos é legado pelos nossos antepassados no que é chamado de inconsciente coletivo. Quer dizer, a gente carrega muito mais coisas em nós do que a gente imagina. Agora, eu vou ficar na neurose por causa das mensagens subliminares? Eu acredito que esse não é o caminho. Até porque, como eu disse, muita gente ainda estuda o poder que esses tipos de mensagens rápidas têm de influenciar. Eu creio que elas não têm a capacidade de fazer com que você mude seu pensamento ou fazer com que você agora se torne uma espécie de ser hipnotizado, programado para fazer alguma coisa. A mídia influencia e há muitas influências. Só que a ponto de fazer com que você perca o seu livre-arbítrio, sua capacidade de escolhas, eu não acredito que isso acontece não, muito pelo contrário. Mas é bom a gente ficar atento com aquilo que entra na nossa cabeça. Filipenses 4, verso 8 diz que nós temos que determinar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é puro, para entrar dentro de nós. Nós temos que consumir coisas positivas. Isso sim, aliado à sua escolha, te dá força para você determinar o caminho pelo qual você vai andar. Agora, vamos viver sem neurose, tá? Vamos viver sem pânico. Vamos escolher aquilo que é bom e viver de acordo com isso, tá bom? Um abraço para todos, até mais. Pastor Marcelo Rezende, querido pastor Marcelo, obrigada aqui. Eu acho que foi de encontro com tudo que a gente falou aqui, de fato, que influenciar, a mídia influencia, claro que influencia, gente, as nossas opiniões, inclusive até o que a gente está falando aqui, porque a gente leu, a gente assistiu, a gente foi na Bíblia, nós somos influenciados pelo meio, as nossas opiniões, elas não surgem assim, tem uma opinião sobre esse assunto. Não, cara, você é um produto do meio, né? Você teve uma conversa, um bate-papo, enfim. É isso que a gente quer deixar muito claro. Nós somos influenciados, mas nós não somos controlados no sentido assim, ó... Agora, marionetes. Marionetes, exatamente. Não é assim, não fomos criados para ser e... o que o Conexão quer deixar bem claro para você é de que a liberdade, ela existe. Eu acho que o nome dessa liberdade é Jesus Cristo. E ele vem para trazer uma leveza para a gente, né? Agora, critérios, né? O pastor falou ali você precisa escolher e tal, né? A decisão está nas suas mãos. Que critérios a gente usa para escolher as coisas, para não ser, de fato, marionetes aí, né? Se aqui a gente viu que não, mas para a gente não ser tão influenciado assim. Eu acho que um dos grandes critérios paulinos né? Ouve de tudo, retém o que é bom. Para reter o que é bom, você precisa estar na fonte daquilo que é bom, que é Cristo Jesus. Então, se você realmente... A cultura pop em si, ela não vai te fazer se perder se você assistir um filme ou alguma coisa nesse sentido. Mas se sua vida está girando em torno disso e você está perdendo o foco de Cristo Jesus, isso não é bom. Então, sempre se você voltar a Cristo, se cada filme, se cada música, se cada coisa, mesmo uma música que se você ouvir numa loja... passando, você ouve uma música, se aquilo ali você conseguir fazer uma ponte com Cristo, eu acho que Cristo não concordaria com essa música por causa disso e disso. Eu sei porque aqui em Romanos fala, aqui em Gálatas fala. Ou ele concordaria neste ponto e neste aqui ele discordaria. Então, quando a gente consegue fazer essa articulação, inclusive, ter essa bagagem de não fugir, é o que o Isaac falou lá no bloco passado, né? Nós não estamos aqui como igreja mais fugindo do mundo. Nós somos chamados a ir para o mundo e a mudar o mundo. Nós somos chamados para fazer uma transformação. E para fazer uma transformação, eu preciso te conhecer. A gente tem que ter essa consciência de que o mal existe, mas a gente precisa se apegar a Cristo e saber ter essa noção, como o Isaac falou, de saber identificar o que realmente é bom, o que não é. E a gente só vai ter essa condição se a gente está conectado com quem é a pessoa capaz de nos dar esse discernimento, né? E esse discernimento principal, ele vem, e é Cristo mesmo que fala, quando eu subir o Pai, eu vou mandar o Espírito Santo. Exato. Então, nós temos muitas vezes que cair de joelho no chão, orar e pedir para que a consciência fale mesmo. O Senhor fale através do Espírito. Devo ou não devo fazer isso? Se a sua consciência está falando neste momento que você não deve,
e você orou e leu a Bíblia, sinceramente, não faça. E justamente quando a gente vai para a Bíblia, vai para Jesus, a gente para com tal de posso isso, pastor? Isso é pecado, pastor? É isso, Isaac? Sim, e na verdade, o que você está fazendo nesse momento? Você está pedindo para alguém te controlar, não é? Você está sendo manipulado, né? Pastor, eu faço isso ou não faz? Não faz. Tá, então não vou fazer. Ou seja, você está pedindo para o pastor te controlar. O problema é que não é ser controlado, então? Então, veja bem, se a gente não vai até a Bíblia, que é a fonte genuína de todo cristão, e a reforma protestante está aí para trazer isso de volta para a gente, que foi tão perdido, a gente não é diferente dessa coisa que a gente está pregando contra. Então, a gente deveria estar propondo essa pauta de irmos atrás da verdadeira informação, de sermos transformados por aquilo que é bom. A gente busca o critério a partir da palavra revelada de Deus. Isso é importante porque mesmo num púlpito de uma igreja, muitas vezes o pastor ali, ou o pregador, ele está pregando alguma coisa, e essa coisa não condiz com a Bíblia. Só que a gente não filtra e a gente assimila, por quê? Porque a gente foi com a defesa baixa, porque é o pastor que está falando, eu estou na igreja, então não pode ser ruim. E a gente não compara o sermão com a Bíblia. E muitas vezes esse sermão ele vai me manipular de uma forma muito pior do que o filme de Hollywood. Porque muitas vezes o filme de Hollywood ele é tão escancarado contra os meus valores que eu bloqueio. Agora, o pastor não, eu concordo com algumas coisas, eu acho legal, então eu passo a assimilar tudo. Ou seja, eu estou permitindo que uma terceira pessoa, que uma pessoa terceirizada, esteja controlando o meu pensamento. E o cristão ele foi chamado para viver em liberdade. E essa liberdade você vai encontrar a partir dos parâmetros do modelo de Cristo. Eu acho que é muito possível e é viável. Eu faço isso em várias aulas minhas na faculdade, porque a gente tem não só alunos adventistas, tem muitos alunos ateus ali, de outras religiões também. Aí eu pego alguma coisa que os adolescentes estão lá, eles gostam, eles estão assistindo. Aí, ok, vocês estão assistindo esse seriado? Pego o seriado e falo assim, vamos assistir junto aqui agora. Assisto junto com eles. Naquele momento eu falo assim, olha, vamos abrir a Bíblia aqui agora. Isso aqui eu gosto por causa disso. Aí eu faço uma teologia, faço uma ética cristã. Sabe o que é isso daqui? Eu discordo por causa disso aqui. Olha como a Bíblia fala que a gente não deveria caminhar por ele. Então, são filmes que muitas vezes a gente fala, não, isso aí é do mundo, eu não vou me associar. Mas que pode ser um ponto de contato. Aí a gente abraça. Eu falo assim, não adianta eu fingir que aquele meu adolescente que está ali, ele não assiste, ele está assistindo. Eu vou me contextualizar. Ele fala assim, olha aqui, que legal você está assistindo isso. Vamos assistir junto, então? Ele já quebra uma barreira. Na hora que eu abro a Bíblia e a gente começa a discutir o enredo daquele filme e tudo, ele fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado por aí, pastor, olha que legal. Nossa, esse filme é muito mais profundo e tem a ver com a Bíblia, mas é aquela parte interessante que discorda da Bíblia, né? Pronto, dei um estudo bíblico a partir de instrumentos da comunicação. Muito bem. Quando a sua metodologia é de criar uma lista de proibições, esse aqui não pode, esse aqui não pode, esse aqui pode. Qual o grande problema disso? Amanhã você tem, essa lista está desatualizada. Amanhã você tem bilhares de outras produções. Agora, quando eu crio um filtro e um critério na mente do adolescente, do jovem, do cristão, onde ele pega a Bíblia e filtra, ele estabelece a sua cosmovisão, os seus valores, aí ele está pronto para qualquer lista que aparecer. Apareceu amanhã um monte de outros filmes, seriados, livros e quadrinhos, ele... Peraí, isso aqui, a Bíblia não é muito legal. Isso aqui é legal, só que não dessa forma como ele está colocando, é de outro jeito. E isso te dá assunto para conversar com outras pessoas, te dá pautas para você se engajar com outras pessoas e ir transformando esse meio pela palavra de Deus. Eu já vi alunos meus, depois ali de 3, 4 anos juntos que a gente passa na faculdade, eu sou seu professor. Nunca mais consegui assistir um filme do mesmo jeito. Todo filme, eu começo a assistir, eu lembro da filosofia tal, do pensamento bíblico tal, da teologia. Pronto, eu criei um ser pensante, que é a máxima de Cristo, né? A máxima lá, quando Paulo prega os bereanos, fala assim, não, calma aí, não acredita no que eu estou falando, não. Vai até lá, pensa por você mesmo. Exatamente. A gente precisa criar nos nossos jovens, e nós, como jovens, precisamos entender os nossos princípios e estarmos embasados neste princípio que é Cristo. A partir dele pode vir qualquer coisa, e aí a gente vai pegar aquilo e vai entender se aquilo é bom ou se aquilo é ruim pra gente. Galera, passou rápido, a discussão ia longe aqui. Foi um frame, né? Foi um frame, assim, ó. Passou como uma mensagem subliminar. Mas subliminarmente eu falo, ó, tem mais no livro. É isso aí. Aliás, a gente colocou aqui, algumas vezes estava falando, Isaac também, para a galera de casa ver o título, Adventista e a Cultura Pop, um livraço, vale a pena você adquirir esse material, encontra aí no Google, encontra no site do Unaspress, do NASP também, Store, você pode adquirir esse material e discutir aí com seus amigos, na sua igreja, na sua classe bíblica, na sua comunidade evangélica, na sua comunidade cristã, enfim, vai ser muito legal. Isaac Rezende, obrigada, viu? Prazer estar aqui sempre. Sempre é muito legal conversar com você e interagir com você. A gente sempre está lá no Contra a Cultura. Foles, obrigada. Foi um prazer subliminar para mim. Não quis dizer sublime?
Pode ser melhor, né? Para mim foi um prazer, assim, escancarado estar com vocês. Chapolin, valeu. Até o precisando da sua próximo. chamada, tá? Com certeza. Te chamo todo o programa, Chapolin. Fica tranquilo. Obrigada a você aí de casa pelo carinho. A gente volta no próximo Conexão. Até lá.